se deve ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia de ontem, 8 de março. Então vamos ver o que a doutrina espírita nos traz relativo à mulher. Vamos começar a ler uma página inicial que tem tudo a ver com tudo que vai ser colocado na manhã de hoje. Vamos prestar bastante atenção, é uma página lindíssima que quanto mais nós vamos lendo, mais nós vamos vendo tanto significado, tanto desdobramento importante nós podemos tirar desse texto. Então, esse artigo está na Revista Espírita de abril de 1868. Ela se chama Instrução das Mulheres. A instrução da mulher é uma questão, neste momento, das mais graves, porque ela não contribuirá pouco para realizar as grandes ideias de liberdade que dormem no fundo dos corações. Honra aos homens de coragem que disso tomaram a iniciativa. Podem estar seguros antecipadamente do sucesso de seus trabalhos. Sim, a hora soou para a libertação da mulher. Ela quer ser livre. E para isto, é preciso livrar sua inteligência dos erros e dos preconceitos do passado. Será pelo estudo que ela largará o círculo de seus conhecimentos estreitos e mesquinhos. Livre, ela fundará sua religião sobre a moral, que é de todos os tempos e de todos os países. Ela quer ser, ela será a companheira inteligente do homem, sua conselheira, sua amiga, a instrutora de seus filhos, e não um joguete do qual se serve como de uma coisa. E que se joga, não está saindo no sol, né? Não, parou. Desculpa, isso. Semelhança. Por mais que a gente fale, não justifica, e tudo tem que funcionar. Aqui tem um antes, um durante e um após, né? Um antes, durante e um após. Alô, alô. Talvez se não tiver um pouco mais de... Não é bem isso, mas a outra respiração, às vezes, em cima, meio que ofegante, ela passa essa sensibilidade. Não tem um pouco de respiração ofegante. Não, ofegante não, é respirar em cima. É o afã de querer falar alguma coisa, não justificar, mas tentar minimizar o que sai e resolver o problema. Ela quer ser, ela será a companhia inteligente do homem, sua conselheira, sua amiga, a instrutora de seus filhos, e não um joguete do qual se serve como de uma coisa, e que se joga depois para tomar uma a outra coisa. Ela quer trazer a pedra do edifício social, que se eleva neste momento, sob o sopro poderoso do progresso. É verdade que, uma vez instruída, ela escapa das mãos daqueles que fazem dela um instrumento. Como um pássaro cativo, ela quebra a sua gaiola e voa para os campos vastos do infinito. É verdade que, pelo conhecimento das leis imutáveis que regem os mundos, ela
compreenderá Deus de outro modo que não se lhe ensina. Ela não crerá mais num Deus vingativo, parcial e cruel, porque sua razão lhe dirá que a vingança, a parcialidade e a crueldade não podem se conciliar com a justiça e a bondade. Seu Deus para ela será todo amor, mansidão e perdão. Mais tarde, ela conhecerá os laços que unem os povos entre si e os aplicará ao seu redor, distribuindo com profusão os tesouros de caridade, de amor e de benevolência para todos. A qualquer seita que ela pertença, saberá que todos os homens são irmãos e que o mais forte não recebeu a força senão para proteger o fraco e elevá-lo na sociedade ao verdadeiro lugar que deve ocupar. Sim, a mulher é um ser perfectível, como o homem. E suas aspirações são legítimas. Seu pensamento é livre. E nenhum poder do mundo tem o direito de servir-se à vontade de seus interesses ou de suas paixões. Ela reclama a sua parte de atividade intelectual e ela a obterá, porque é uma lei mais poderosa do que todas as leis humanas, é a do progresso, a qual toda a criação está submetida. Quem assina é um espírito. Vamos orar. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todas as horas, Dona Ivone Pereira, mentora desta casa, amigos espirituais que nos envolvem nesse momento, nós agradecemos por podermos estarmos aqui, reunidos em Tua presença, Jesus, para estudarmos, para refletirmos sobre essa etapa em nossa evolução, pela igualdade de direitos, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor nos ensinou e que a doutrina espírita também nos esclarece, nos explica. Agradecemos, Senhor, a oportunidade e lhe pedimos que esteja ao nosso lado, sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, como nós falamos no início, hoje o nosso encontro é para conversarmos a respeito das mulheres. Que, como nós vamos ver no desenvolver da nossa fala, somos todos nós, uma vez que o espírito não tem sexo, que nós nos encontramos, ora mulher, ora homem. Mas, se nós estamos comemorando o Dia da Mulher, nós vamos citar algumas. Infelizmente, um número muito reduzido, porque com toda certeza, em todas as áreas da ciência, da religião, da sociedade, da família, nós temos mulheres que desempenharam papéis fundamentais, importantíssimos para hoje nós estamos aqui numa reunião comemorando o Dia da Mulher e, em sua maioria, o público feminino. Nós vamos começar falando sobre Amandine Aurore Lucille Dupin. Antigamente usávamos nomes
compridos, né, com vários sobrenomes. Após casada, ela se chamou Aurore do Devon. Essa mulher ficou conhecida não pelo seu nome, e sim pelo nome que ela precisou usar para poder se destacar na literatura, nas artes. Ela adotou o pseudônimo de George Sand. Está relacionada a Chopin. Acredito que nós tenhamos até falado alguma coisa a respeito quando nós falamos sobre Dona Ivone, há tempos atrás. A George Sand, como ela é conhecida, ela foi uma escritora. Ela possui mais de 100 obras publicadas. Ela escrevia contos infantis, peças de teatro, artigos em jornais e revistas. Ela deixou uma autobiografia. Ela também tinha uma intensa correspondência com homens importantes naquela época. Homens de decisões políticas, científicas. E ela era uma crítica de arte, teatro e também obras literárias. Com toda a dificuldade, ela que teve que usar um pseudônimo masculino, que se vestiu alguma vez de homem, que cortou o cabelo curto e que ajudou, colaborou no avanço, na colocação da mulher como cérebro, como raciocínio, como capacidade nas artes e na literatura. Ela sempre defendeu a liberdade feminina. Ela tinha uma personalidade forte e uma cultura invulgar para os homens daquela época. Imagine para uma mulher. Ela, por 9 anos, se relacionou com Chopin. E consta em suas cartas que foi ela que deu início ao romance com Chopin. Uma coisa também totalmente fora de época. Ela nasceu em 1804 e desencarnou em 1876. E por que eu trouxe logo como primeira mulher a ser citada a George Sand? Por causa da passagem entre ela e Kardec. Em 18 de abril de 1857, essa data todos nós já sempre repetimos, ouvimos, que é a data da publicação do Livro dos Espíritos. Kardec já conhecia a Madame Sand, como ela era chamada. E ele foi buscar o primeiro exemplar do Livro dos Espíritos. Imagine a alegria de Kardec quando recebeu em suas mãos esse primeiro exemplar. Ele saiu com o livro em mãos e quando chega na rua, ele se depara com, naquela época não era carro, naquela época era a carruagem da Madame Sand. E ele se dirigiu até essa carruagem. E o que Kardec fez naquele momento? Ofereceu esse primeiro exemplar do Livro dos Espíritos para ela avaliar, para ela dar o seu parecer. Eu fico imaginando que desprendimento e que consideração Kardec não tinha por essa mulher. Que respeito de Kardec, naquela época, a uma mulher. E ela, correspondendo a todo o respeito que Kardec lhe devia, ela disse que ela não era digna de fazer a avaliação daquele exemplar. Mas lhe pediu que mais tarde que ele enviasse um exemplar daquela obra para ela. E assim, no dia 20 de maio, Kardec mandou para ela um
um exemplar do Livro dos Espíritos e uma carta solicitando que ela fizesse a avaliação da obra. Madame Sand levou 3 meses. Leu, analisou a obra e procurou Kardec pessoalmente. E lhe parabenizou. Falou sobre a experiência e a pesquisa que Kardec fez. Falou de si própria, das dificuldades que ela teve enquanto ainda jovem, de entender e de depois de esconder a relação que ela tinha com os espíritos. Mas mesmo assim, nesse momento, ela mais uma vez falou a Kardec que ela não era digna de fazer uma crítica da obra O Livro dos Espíritos. Ela falou para Kardec que ela, justamente por causa de sua condição de mulher, por causa dos seus conceitos e comportamentos, ela não iria ajudar em nada aquela obra. E o parabenizou, dizendo e elogiando a obra. Então nós vemos nessa passagem a importância que Kardec deu a uma mulher que obviamente naquela época recebia dificuldades de toda espécie. Alguns artigos falam que Kardec a conhecia das aulas de magnetismo que eles faziam juntos. E mais tarde, na Revista Espírita, quando Kardec cita algumas obras que não eram espíritas, mas que falavam sobre os espíritos, sobre a relação dos encarnados com os desencarnados, Kardec cita George Sand e algumas de suas obras. E Chico Xavier nos fala, nos conta, que quando o Livro dos Espíritos completava 100 anos, nas ruas de Paris, onde aconteceu o evento da espiritualidade comemorativo dos 100 anos do Livro dos Espíritos, George Sand estava lá novamente, dessa vez comemorando com Kardec e todos os demais espíritos de escola que acompanharam e ajudaram a Kardec e ajudam até hoje na comemoração dos 100 anos do Livro dos Espíritos. Então nós vemos aí uma mulher participando desse momento inicial da publicação da obra do Livro dos Espíritos. Aqueles que quiserem ler sobre essa passagem do encontro de Kardec com George Sand, podem procurar no livro Mandato de Amor, de Chico Xavier. A carta de Kardec para George Sand pode ser encontrado no livro de Zeus Mantuil e Francisco Thyssen, onde ele fala de Kardec, o educador e o codificador. Em um segundo momento, nós só vamos citar nomes porque existe uma quantidade muito pequena de informação a respeito dessas meninas que contribuíram, em sua maior parte, em tudo aquilo que os espíritos superiores trouxeram para nós, para Kardec codificar o Livro dos Espíritos. Lembramos das jovens Caroline e Jolie Rodin, 16, 14 anos. Lembramos de Céline Jafé e de Aline Carlotti, jovens também. Lembrando que essas jovens não tinham conhecimento, quantidade suficiente de informações nessa encarnação para passar tudo aquilo que os espíritos passaram, tão profunda
conhecimento, tantas informações, e elas serviram de intermediário dos espíritos para Kardec, para trazer, para montar a codificação. Fica aqui também o nosso agradecimento a essas meninas que auxiliaram tanto na formação do Livro dos Espíritos. E por último, mas não tão importante, nós vamos lembrar de Amélie Gabrielle Boudet. A maioria também sabe que era a senhora Kardec, como mais tarde na Revista Espírita, ela também, mais tarde, através da Sociedade Parisiense, desculpe, ela deixou mensagem junto com Kardec, os dois escreveram. E ela assinou Madame Senhora Kardec. A Doce Gabi, como ela era conhecida, aqueles que a conheceram descrevem que ela tinha um sorriso muito doce, que apesar da sua idade, ela não aparentava a idade que tinha. Essa idade quando já casada com Kardec. A Amélie também foi escritora. Ela nos deixou 3 livros. A Amélie era professora de belas artes e de letras. Também tinha um conhecimento grande para aquela época. Amélie Gabrielle Boudet nasceu em 1795. Em 6 de fevereiro de 1832, ela casou-se com Denizar Rivaio. Ela tinha 9 anos a mais do que Kardec. Se hoje em dia já faz diferença 9 anos entre um homem e uma mulher, imagine naquela época, quando os homens desposavam jovens. A Doce Gabi, ela deu todo o apoio que Kardec precisava para ser o homem que Kardec foi. Não só no planejamento familiar. Nós sabemos que eles passaram por dificuldades financeiras. A Doce Gabi esteve ao lado de Kardec a todo tempo, em todas as suas realizações de didática, de aulas, de cursos. Mais tarde, quando Kardec inicia a pesquisa profunda com as mesas girantes, ela também o apoiou. Ela também esteve ao seu lado. E imagine, logo no início das primeiras reuniões espíritas, se nós podemos dizer assim, que aconteceram em sua casa. Todas as reuniões, as primeiras da doutrina espírita, aconteceram na casa de Kardec. Um período em que a mulher tomava conta de toda a casa. Era a gestora. Obviamente que as reuniões começaram pequenas, mas aos poucos foram aumentando em número, até que chegou um ponto que não mais cabiam dentro da casa de Kardec. E a Amélie Boudet sempre ao lado de Kardec. Conta-se também na literatura que as viagens empreendidas pelo mestre lionês, ela também acompanhou, sempre que possível. Sempre que ela estava bem de saúde, ela o acompanhava em suas viagens. E olha que não foram poucas para a época. Até que em 31 de março de 1869, Kardec desencarna. Kardec desencarnou com 64 anos. Amélie, 9 anos mais velha, tinha então 73. Compreendemos que 73 anos naquela época não era como 73 anos nos dias de hoje.
Mas Amélie Goudet deu continuidade à obra que Kardec deixou. No enterro de Kardec, o Sr. Miller fez um discurso em nome da doce Gabi. E no final, o Sr. Miller se referiu a Gabi como um exemplo de coragem, de tolerância, de perdão das injúrias e do dever cumprido por 37 anos ao lado de Kardec. Não é pouco. Foram intensos os momentos que Amélie viveu ao lado de Kardec. E após a morte de Kardec, Amélie tomou sábias decisões relativo ao financeiro e também relativo à propagação do espiritismo. E, obviamente, que ela não se viu livre de parentes que queriam denominá-la insana. Imagine a dificuldade que essa mulher passou e toda a orientação que ela ainda deu para o desenvolvimento da doutrina espírita. Todos os anos, no dia de finados, ela presidia as sessões comemorativas dos Dias dos Mortos, onde vários espíritos davam comunicação e onde sempre Kardec era homenageado. Os escritos deixados pelas pessoas que conviveram com ela nesse período nos fala que, apesar de sua idade avançada, ela era um espírito que trabalhava com uma coragem, uma vontade, uma condição física fora do normal. Dizem que ela mesma geria os diversos assuntos e ainda complementam que ela sempre encontrava um tempo para atender quem quer que fosse, que lhe pedisse explicações, que lhe pedisse uma palavra de conforto, de consolo e de carinho. E em 21 de janeiro de 1883, Amélie Goudet desencarna. Desencarna com 87 anos, em plena atividade. E não é nada menos o espírito Antônio de Pádua, que no dia seguinte vem dar notícias da recepção que Amélie Gabrielle Goudet recebeu no plano espiritual. Obviamente também recebida por Kardec. Por essa mulher valiosa, que com toda certeza também nos ajudou para estarmos aqui hoje, reunidos com essa liberdade de expressão e de pensamento. Essas três mulheres são exemplos para nós lembrarmos, para nós lermos, nos instruirmos, porque eu falei de uma forma muito resumida, apenas o básico, para despertar o interesse em nós conhecermos um pouco mais de suas virtudes. E agora nós trazemos a palavra do próprio Kardec, que, dando continuidade à nossa página inicial, ele faz uma nota após o artigo do Espírito. Kardec nos fala: dissemos e repetimos muitas vezes, a emancipação da mulher será a consequência da difusão do Espiritismo, porque ele funda os seus direitos, não sobre uma ideia filosófica generosa, mas sobre a própria identidade da natureza do Espírito, provando que não há espíritos, homens e espíritos
mulheres, que todos têm a mesma essência, a mesma origem e o mesmo destino. Ele consagra a igualdade dos direitos. A grande lei da reencarnação vem, além disso, sancionar este princípio. Desde que os mesmos espíritos podem se encarnar, tanto homens quanto mulheres, disto resulta que o homem que se serviu da mulher poderá ser servido a seu turno. Que assim, trabalhando pela emancipação das mulheres, os homens trabalham para a emancipação geral e, consequentemente, em seu proveito. As mulheres têm, pois, um interesse direto na propagação do Espiritismo, porque ele fornece, em apoio à sua causa, os mais poderosos argumentos que se tenham ainda invocado. Palavras de Allan Kardec. Realmente, não tem forma melhor de nós nos esforçarmos nos empreendimentos do que quando nós sabemos que mais adiante nós iremos usufruir daquela melhoria. E a doutrina espírita nos traz essa compreensão. Tanto homens como mulheres que trabalham em busca da liberdade do espírito estará trabalhando em prol de sua própria liberdade. E antes de encerrar a minha parte, eu quero só lembrar, não poderia deixar de passar em branco, a nossa querida Ivone Pereira. Queria frisar que independe da nossa condição de idade, de formação, casada, solteira, com filhos, sem filhos, trabalhando nas mais diferentes áreas e setores, trabalhando em casa, onde quer que seja, nós temos a nossa missão. E como a própria Dona Ivone nos fala na introdução do livro Recordações da Mediunidade, ela é a prova mais certa, mais clara, do quanto a doutrina espírita serve, ajuda, nos coloca em condições de vencer as dificuldades da vida. Na verdade, as condições do planejamento reencarnatório que nós trazemos para vencer nessa vida. Pois ela fala que desde seu nascimento ela sofreu dificuldades e que se ela venceu por seguir, por colocar em prática a doutrina espírita. Então, nós que estamos em sua casa, com esse cabedal de conhecimento, de oportunidade de estudo e reflexão, não nos falta embasamento para nos fortificarmos nos momentos de maior dificuldade a continuarmos a seguindo esses exemplos e seguindo a orientação da doutrina espírita. Eu vou passar a palavra a Cláudia. Eu esqueci do slide. Antes de passar a palavra a Cláudia, eu vou passar o slide só para dar uma explicação para aqueles que ainda não sabem, que não acessaram o Facebook, porque ontem no Facebook só se falava no Dia Internacional das Mulheres. Ficou muito mais fácil, porque como nós escrevemos, só assim os homens não podem dar desculpas que não sabiam, né? Os homens antenados não podem, mesmo os comentários são grandes, para nós lembrarmos do porquê que o dia 8 é o dia separado, né? Marcado como o Dia Internacional das Mulheres. Porque o Dia Nacional das Mulheres não foi ontem, nem em abril, tá?
Então, no dia 8 de março, mesmo ano, algumas pessoas podem ter se perguntado, mas por que o GEIP resolveu fazer um encontro súbito, que foi súbito esse encontro, sobre o Dia das Mulheres? É porque tudo está concatenado. Imaginem que a origem dessa data aconteceu exatamente no ano da publicação do Livro dos Espíritos. Quando vocês forem em casa, com mais tempo, relerem a página inicial, vocês vão ver que todo o conteúdo que eu e Cláudia estamos trazendo no dia de hoje está todo entrelaçado. Nada está fora, nada está livre nem à toa. Então nós vamos ver que no dia 8 de março de 1857, operários de uma fábrica de tecidos situada em Nova York fizeram uma grande greve. Imagine, mulheres trabalhadoras fazendo uma grande greve. Se hoje em dia nós já vemos as coisas que são faladas para aqueles que fazem greve, imagine naquela época e ainda mais por mulheres. Elas ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho. E olha que nós reclamamos hoje, né? Imagine como não era naquele tempo. Tais como redução da carga horária diária de trabalho para 10 horas. As fábricas exigiam 16 horas de trabalho diário. Equiparação de salários com os homens. As mulheres chegavam a receber até 1/3 do salário de um homem para executar o mesmo tipo de trabalho. Muito cruel, né? E tratamento digno dentro do ambiente de trabalho. A manifestação foi reprimida com total violência. As mulheres foram trancadas dentro da fábrica que foi incendiada. Aproximadamente 130 tecelãs morreram carbonizadas no ato totalmente desumano. Porém, somente no ano de 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou decidido que em 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher, em homenagem às mulheres que morreram na fábrica em 1857. Mas somente no ano de 1975, através de um decreto, a data foi oficializada pela ONU. Então nós vemos as dificuldades que nós vamos tendo que vencer para poder implantar uma comemoração do Dia das Mulheres, para estarmos aqui hoje comemorando esse dia. E muito importante nós entendermos a razão de estarmos aqui. É porque ao ser criada esta data, não se pretendia apenas comemorar. Na maioria dos países, realizam-se conferências, debates e reuniões cujo objetivo é discutir o papel da mulher na sociedade atual. E nós já temos isso desde o Livro dos Espíritos, nós já temos isso desde as publicações da Revista Espírita. O esforço é para tentar diminuir e, quem sabe, um dia terminar com o preconceito e a desvalorização da mulher. Mesmo com todos os avanços, elas ainda sofrem em muitos locais, com salários baixos, violência masculina, jornada excessiva de trabalho e desvantagens na carreira profissional. Muito foi conquistado, mas muito ainda há de ser modificado nesta história. E agora sim, eu vou passar a palavra para a Cláudia, que trará a segunda parte do nosso encontro de hoje. Então vamos lá, vamos dar continuidade.
Eu trouxe um trecho de um artigo escrito pelo Chico. Ele estava sendo discutido o feminismo. E ele começou a psicografar, que hoje nós conhecemos como Notas de Mulher. Várias poetisas ditaram para ele poesias relacionadas ao feminismo. E aí ele publicou, e em seguida esse artigo ele recebeu, foi dado assim, acrescentado a esse artigo uma contribuição do Herculano Pires, mas que ele assinou com o pseudônimo de Irmão Saulo. É lindo o artigo, mas aqui é só um trechinho para a gente dar continuidade ao que Carmen trouxe, porque naquele artigo da Revista Espírita, o conteúdo dele já explica tudo sobre o que é ser homem, o que é ser mulher. Mas aí o Herculano Pires diz assim: o problema do feminismo foi solucionado pelo Espiritismo, em meados do século XIX. A questão 890 de O Livro dos Espíritos trata do amor maternal. E a questão 822 coloca o problema da igualdade entre o homem e a mulher. A solução é simples e precisa. Igualdade de direitos e diversidade de funções. Homem e mulher se complementam na vida terrena. São formas de encarnação com funções diversificadas na dinâmica da evolução. Lindo, concordam? Nós pensamos assim, quando Carmen trouxe o trecho, sempre o que? A liberdade da mulher, liberdade para a mulher, liberdade. Não é isso? Liberdade. Que liberdade é essa? A liberdade que tanto buscamos, ela está na ânsia do espírito. Quem quer ser livre é quem? É o espírito que quer a liberdade. Mas o que aprisiona o espírito? A matéria. E por que estamos na matéria? Porque temos ainda contaminado em nossa essência com o orgulho e o egoísmo. Então nós somos prisioneiros do orgulho e do egoísmo. Somos espíritos eternos, morremos? Jamais. Já nos sentimos eternos? Não. Quando que nos sentiremos eternos? Como quando estivermos libertos pelo amor. Quando formos esse espírito que manifesta a sua essência, que é o amor, seremos livres. O espírito conseguiu a sua liberdade. Ele só será livre quando ele amar em plenitude. Ele aí sim se sentirá na sua eternidade. Enquanto isso não acontecer, seremos cativos das reencarnações, aprisionados por nós mesmos, espíritos tão inteligentes, mas presos no orgulho e no egoísmo. Então é a liberdade da mulher que o espírito quer? Não. É porque nós nos acostumamos às disputas. Conseguimos nos enxergar como irmãos? Não. Então nós somos separados pelos afins. Somos espíritos que estamos no corpo feminino. Somos mulheres, nos adoramos. Os homens vão ver, vamos provar a eles. Aí vamos para o grupo das mulheres. Naquele grupo das mulheres, umas adoram Chico, a outra Divaldo, as outras só Kardec. E já nos separamos como mulheres, umas contra as outras. É ou não é? Então, olha só, é contra o homem que a mulher briga? É espírito contra espírito. Então, não tem isso de que a mulher busca, o homem busca. Por que a mulher tem essa bronca do homem?
embora ela queira ele. E nós também, desculpa, viu? Recíproca é verdadeira, gente. Depois eu te trago aqui na frente. Você é um exemplo de quem está assim, vivendo coisas feminino. Mas por que a gente tem? Lembra quando a gente fala muito aqui, vocês devem estar assim, não aguento mais, Cláudia, toda vez que fala de qualquer assunto, ela fala disso. Da sua nossa zona arquetípica. Aí a gente traz lá dentro. O homem já fez isso comigo. Eu já sofri essa violência desse homem. Eu já passei por isso, constrangimento, numa outra encarnação. Eu não lembro do fato, mas eu lembro da... Gente, eu já decorava, eu falo isso muito. Da emoção, não é? Quando eu me caso, o apaixonamento é tudo de bom. Porque a gente vê coisa mais linda. É lindo. Não é assim? A gente não vê, a gente se apaixona. Mas é natural, o apaixonamento é necessário. Senão, a gente não reencontra os inimigos do passado, reencontra? Não. Então a gente se apaixona. E aí nós vamos formar os vínculos, que deveriam ser vínculos de amor. Vamos curar o passado? Vamos lá. Nos apaixonamos, olhamos aquele do lado ali, que a gente casa com o castelo e vive com o casebre, não é? Mas a gente olha para o casebre e fala, tá tudo de bom, vambora. Mas a gente começa a reclamar. O que vem à tona? Não vai mandar mais em mim. Gente, mas ele nem começou ainda. Mas eu já tenho isso guardadinho. Dessa vez vai ser diferente. E a gente traz todo aquele conteúdo. E vivemos uma relação de guerra. Querendo consertar um passado que grita emocionalmente. Mas que não existe mais. Pode ser diferente. E a proposta é essa. Que seja diferente. Nós viemos para aprender a nos amarmos. Mas a gente não quer isso. A gente quer desforrar em cima daquele companheiro. É ou não é? Então a gente quer criar uma batalha. Dessa vez vamos ver quem vence. Isso muito inconsciente, mas a gente traz. E nós encontramos naquele parceiro, muitas vezes, aqueles rivais do passado. Tem um caso que o Chico conta, que eu acho muito interessante. Uma mulher procura ele, né? E falando da dificuldade do marido, que eles tiveram um filhinho e que aquele marido, ele não tem iniciativa, não busca melhorar. E ela cuidando do filho, eles não saem daquela situação. E ela muito chateada com aquilo, ele não honra com o papel de pai. E Emmanuel fala, Chico, esclarece a ela. E Chico fala para ela, numa antiga encarnação, ele foi seu filho. E ele foi cerceado por você. Você impediu que esse espírito crescesse sob a sua guarda. Impedindo, escolhendo por ele a profissão, escolhendo por ele a mulher, escolhendo tudo, não permitindo que ele se expressasse. E você embotou essa potencialidade dele. E hoje ele vem como seu marido, para que você sinta o que você fez com esse espírito. Não é assim? Quantas de nós somos mães? Queremos um marido dentro de casa que diga amém a tudo. Faz isso para mim? Sim. Faça isso? Sim. Aquele anjo. Aí chegamos para o nosso filho e falamos assim, não seja bobo com a sua mulher, hein? Se imponha. Não deixe ela pisar em você. É coerente isso? Olha só, eu não quero para mim. Mas para minha nora, o problema é dela. É justo? Como é que eu penso para mim e não desejo para o outro? Se Jesus ensinou que eu devo fazer para o próximo, o que eu quero para mim? Mas é o meu filho. E aí?
E aí, mais uma vez, nós estamos na incoerência, aprisionados ao orgulho e ao egoísmo, sofrendo todas as vicissitudes de uma vida transitória, sem conseguir viver toda aquela grandiosidade de uma vida imortal, que nós só vamos conseguir sentir mesmo quando o amor for despertado em nós. Então é o que a gente vai ver aqui. Nessas duas questões, a doutrina espírita responde a nós essa questão dessa diferença, dessa disputa que existe entre o homem e a mulher. Nós vamos chegar a elas, a 822 e a 890. Mas nós trouxemos outras questões do Livro dos Espíritos. E a 817 diz assim: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Os Espíritos respondem: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Que resposta linda, não é? Direitos iguais, papéis diferentes. Porque, na verdade, o que a mulher quer é um estereótipo de homem. Não é conquistar os direitos dela, mas ser um homem. Quantas mulheres dizem: ah, não, agora são direitos iguais. Ele vai, sai do trabalho, trabalha o dia inteiro e vai pro bar. E eu vou pro bar também. Também tenho minhas amigas. Então a mulher não está conquistando direitos, ela está angariando viciações do sexo. Eu não tinha vício de beber. Agora eu acho o máximo ter o vício da bebida, porque eu estou igual ao homem. Isso é evolução, gente? Nós estamos buscando direitos ou estamos nos tornando estereótipos de homem? Angariando viciações para sermos iguais. Na 818, de onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? E os Espíritos respondem: do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela, uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é um direito, a força física. Mas se nós estamos com os olhos materiais, a gente vai enxergar a força onde? Na matéria, no físico. Por que o homem é tão mais forte que a mulher? Fisicamente. E a mulher tem uma debilidade em relação ao homem? Fisicamente. Se nós olharmos com esses olhos, os homens serão mais fortes. Mas se nós tivermos um entendimento, como Kardec trouxe para a gente lá no início, na página que a Carmen leu e explicou, se nós tivermos um entendimento que nós somos espíritos, que temporariamente estamos no corpo feminino e outras vezes masculino, precisamos angariar conquistas nos dois sexos, aprendizado, para que haja essa completude do ser espiritual. Então, ora temos um corpo masculino, ora feminino. Estamos mais fortes fisicamente ou mais fragilizados fisicamente. Mas quem é a mulher nessa debilidade aparente? Na 821, as funções a que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas ao homem? Sim, e até maior. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Um homem nasce de quem? Lembramos da mãe?
que é para ela e não que é para nora? Quem são esses homens que estão entre nós? Aqueles que as mulheres contribuíram para fazer. Tudo está em tudo. Nós estamos entrelaçados. Isso é muito lindo. O que falta em nós é o entendimento de nós, espíritos. É estarmos na matéria sem sermos na matéria. Aí a nossa visão é holográfica, ela transcende. E a gente consegue enxergar o todo e não as partes. Porque a própria organização genésica da mulher, o útero, é um grande altar divino. É um templo sagrado. Neste útero são gerados corpos para espíritos evoluírem. Como que a mulher pode banalizar o sexo? Como ela pode permitir que neste útero entrem, através de um sexo promíscuo ou de um sexo desvairado, um magnetismo que vai contaminar este templo divino? Nós ainda não entendemos nem o funcionamento do nosso corpo. Quem de nós entende as mulheres que tem dentro de si um templo divino, que acolhe espíritos tão comprometidos que precisam daquele corpinho que ali será gestado para conseguirem evoluir? Qual é o homem que, quando se relaciona com uma mulher, tem o respeito por estar tendo contato físico com este altar, com este templo? Não será diferente quando nós entendermos assim? Kardec nos diz, numa página da Revista Espírita, sobre a amamentação, que a mulher evangelizada não é aquela só que alimenta materialmente o filho. Porque nós, quando estamos na matéria e nos achamos na matéria, nós damos o seio e às vezes até aborrecidas, porque dói, porque machucou, porque mama demais, porque acorda de noite. Mas quando nós somos evangelizadas, nós olhamos aquele reencarnante, enquanto nutrimos o corpo físico com o leite, que é excitado, é estimulado pela ocitocina, que é o hormônio que a ciência já descobriu que é do amor, mas que pode ser um hormônio contaminado pela matéria. Mas quando ele é puro, enquanto o leite entra na boquinha daquele ser, ela nutre, através do olhar, aquele espírito com o Evangelho. Ela nutre aquele ser que está chegando com o pão da vida. Ela olha para ele e não dá só o alimento material, mas ela traz para aquele reencarnante o alimento espiritual. Essa é uma mulher evangelizada. Essa é uma mulher que gesta um filho de Deus no seu útero para ele evoluir. Na 822A, Kardec pergunta: de acordo com isso, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher? De direitos, sim. De funções, não. Olha que lindo. Nessas poesias que o Chico recebeu, tem uma delas que diz assim, que a mulher deveria colocar notas sublimes com as mãos, onde o homem só dá martelada. Olha que lindo. É necessário que cada um tenha um lugar determinado.
que o homem se ocupe de fora e a mulher do lar, cada um segundo a sua aptidão. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça, ou seja, à justeza com as leis divinas. A emancipação da mulher segue o processo da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Os sexos, aliás, só existem na organização física, pois os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferenças entre eles a esse respeito. Por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Quando a gente fala do lar, no início da civilização, na época primitiva, como que nós conseguimos os rudimentos da evolução afetiva? Começava-se a caçada. Aquelas tribos ali nas cavernas iam caçar. Mas iam homens, mulheres, crianças, iam caçar. O que acontecia? As famílias eram dizimadas porque os animais vinham naquelas brigas, a mulher mais frágil, a criança, aquelas famílias não iam adiante. Os homens mais fortes conseguiam fugir, mas as mulheres e as crianças eram devoradas naquela caçada. Então, eles entenderam que as mulheres, as tias, deveriam ficar nas cavernas com as crianças enquanto os homens iam caçar. E nesse momento que os homens iam caçar, as mulheres ficavam brincando com as crianças. Aí se começou a atividade lúdica, que até hoje nós trabalhamos nos consultórios. Atividade lúdica com as crianças, desenvolvendo através da atividade lúdica uma relação de afeto. Então as famílias começaram a se agrupar com o afeto a partir da atividade lúdica desenvolvida pelas mulheres. Então, a função da mulher no lar, mas então a gente não pode trabalhar. Trabalhar é uma conquista de um direito. A mulher ficar subjugada é uma escravização. É o que Kardec coloca. Os espíritos respondem a Kardec. Mas, qual é a função primordial da mulher? Qual é a função primordial da mulher? É o lar. É o lar e os filhos. Nenhum trabalho pode prejudicar essa função. Ela pode ter que ganhar menos para honrar a sua função. Toda mulher que abre mão da sua função primordial ou que delega a outrem a sua função primordial está comprometida com a sua evolução de espírito imortal. Eu tive meus filhos, mas como eu trabalho de 9 às 9, ele fica com a babá. Quem educa esse filho? Eu tenho um caso de muitos anos que aconteceu comigo. Uma criança chegou no consultório com um problema grave. E durante o atendimento, aconteceu um fato com a mãe. A mãe namorando, trabalhando muito, uma criança de 8 anos, ela falou assim: ele quer me agredir. Eu saí para jantar com o meu namorado. Quando nós chegamos no jantar, ele começou a comer assim e com a colher. Olha como ele está me agredindo. Aí eu perguntei assim para ela: quem ensina seu filho a comer? Aí eu falo: ele fica com a babá. Então chega em casa e observa como a babá come. Era uma agressão? Não. Ele aprendeu a comer com a babá. Quem é esse filho na vida dessa mãe? Ela cumpriu a função dela? Não. Ela se comprometeu? Sim. Mas ela precisava ganhar muito. Para quê? Para que o filho pudesse todo ano
a Disney, porque o campo de São Bento é cafona. Essa mãe precisa dar o melhor videogame. Uma criança de 10 anos que já tem um iPhone 5. Nada contra, se pode ter. Mas tudo isso fica. E o dia a dia com essa mãe, com essa relação de afeto, com essa construção, com esse espírito se alinhar na evangelização. Quando desencarnar, essa mãe vai dizer, mas eu dei todos os videogames, mas o quarto dele era o melhor que tinha, ele viajou, ele fez. E o que será cobrado a ela pela própria consciência? Aonde está tudo isso agora? E esse espírito que esteve sob a sua guarda, onde ele está? Qual é a função primordial da mulher? E aí nós chegamos na 890. O amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais. E os espíritos respondem: é uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação, que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho além do túmulo. Bem vedes que há nele outra coisa a mais que no animal. Olha que lindo, os espíritos mostrando pra gente rudimentos de amor já na vida animal. Porque quando o animal, a fêmea, ela protege o seu filhote, não é assim? Com unhas e dentes. Ninguém chega perto dele, mas é a sobrevivência da espécie. Olha, eu posso estar sendo hoje pesada, mas primeiro para mim. Porque a doutrina espírita, como o Zé coloca sempre, que uma vez ele ouviu, nos tira da zona de conforto. A doutrina espírita não nos ilude. Ela nos traz a realidade da vida imortal. Se nós vamos adiar ou não, é uma escolha nossa. Mas ela não vai nos ajudar a sermos contra a nós mesmos. Então a gente tem que falar o que é. Nesse caso aqui, quando nós amamos muito nossos filhos, a gente ama muito? Ama. Mais como um animal ou mais como um ser espiritual? Eu protejo meus filhos com unhas e dentes para conservar a espécie. Conservar a espécie. Porque se esse filho meu desencarna, quando eu tenho virtudes, sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho além do túmulo. Essa mãe é a mãe que já vivencia o amor. Porque eu gestei esse espírito no meu útero, que é um altar divino. Mas ele é um filho de Deus. E Deus sabe quando ele tem que estar comigo e quando ele tem que estar na trajetória mortal dele. Quando eu estou ali e me revolto e me rebelo, eu estou como um animal, conservando com as minhas garras a espécie. Estou errada, Regiana? Então é isso.
É lindo quando a gente entende, a gente permite que esse filho, que é um espírito imortal, bata asas. Não é assim? E aí nós vamos agora para o livro Nosso Lar. Então, aquele fica logo animado. Ah, eu ia. Isso aí é lindo. E nós trouxemos esse conteúdo do capítulo 20, que é noções de lar. Porque aí nós vamos definir aqui, com as instruções da irmã, que é Dona Laura, as noções de lar. Qual é o papel do homem e da mulher. O orientador, muito versado em matemática, prosseguiu ela, Dona Laura, fez-nos sentir que o lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas aspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice, onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É o templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes de corporalmente. Gente, olha que coisa linda! Somos dois espíritos nos apoiando na nossa trajetória evolutiva. Mas se os corpos se unem sem o entendimento do espírito, são dois espíritos em competição. Há na Terra agora grande número de estudiosos das questões sociais que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Vocês já ouviram isso? O lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Gente, o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Nós ainda nem conseguimos chegar ao que é um lar. E hoje se diz que essa instituição está falida. Ela está falida antes dela existir. Onde, nas esferas do globo, o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres legitimamente partilhados. Onde, na maioria, os casais terrestres passam horas sagradas do dia vivendo a é ou não é? O Evangelho diz, gente, temei-vos ficardes indiferentes quando puderdes ser úteis. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala, humilde, o marido, o companheiro, tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais. Nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento rumo aos planos superiores da vida íntima. Um faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. O homem, muitas das vezes, ao invés de buscar um equilíbrio na sua tarefa do concreto, o homem é mais concreto, a mulher
mais abstrata, pelos sentimentos, pelo afeto, pela própria possibilidade de carregar este altar em si, já torna a mulher sensível, ou deveria pelo menos. Então, ali está o equilíbrio, se colocar sensibilidade naquela conquista do plano horizontal, na conquista concreta. E o homem trazer este concreto para contrabalancear, ou seja, para amenizar também essa aspiração da mulher de ser tão subjetiva e às vezes se perder também. Então é para haver um equilíbrio. Mas o que acontece? Uma tirania, onde um quer que o outro entenda e seja como ele é. Então, ao invés dessas linhas que estão formando um ângulo reto e esse lar seja tão sublime que essas linhas possam caminhar juntas, elas cada vez mais se distanciam. Se a mulher fala nos filhinhos, o homem excursiona através dos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. Vai assim, aqui a gente pode botar assim, a mulher César, aos shoppings. É claro que, em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam em vão formar o vértice sublime, a fim de constituírem um degrau na escada grandiosa da vida terrena. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas, com todo o coração e com toda a alma. Tem um exemplo aqui de um companheiro que está como homem, mas que já entende a sua vida temporária nessa condição, que já se entende como espírito estagiando apenas nesse corpo masculino. E a gente conversando um dia, ele disse assim, que a esposa trabalhava ativamente, fora, ganhava o dinheiro dela. E veio o primeiro filho, e ela começou a pensar, o que é mais importante? O que eu faço? E esse homem falou para ela, a escolha é sua, está nas suas mãos. O que você escolher, eu te apoio. Aí ela, mas um filhinho, ai meu Deus, como é que eu vou sair e deixar esse filhinho? Ele falou, pois é, o filhinho é nosso, está sob a nossa responsabilidade. Se você cuidar do filhinho, o meu compromisso lá fora é fazer o papel dos dois. Então você administrará o que eu ganho, como eu ajudarei você a administrar o que você cuida. Gente, coisa linda. É ou não é? E essa mulher, ela tem liberdade de acesso ao que esse marido conquista. Como ela compartilhou a educação desses filhos, esse lar, a esse esposo. E ela se sentiu confortável e não diminuída por esse homem. É como as mulheres se sentem ou não é? Eu queria... eu fui ao banco. Quando você volta, saiu tanto da conta. Foi. Aonde? Como? Por quê? Não é assim? É como se o homem, quando ele tem uma condição de provedor, subjugasse, escravizasse a mulher por depender dele. Não é isso que é o automatismo que nós temos? É. Então, nós queremos muito uma liberdade. Aí a gente quer a liberdade de que eu vou ganhar mais que ele, olha só, e vou mostrar para ele que quem manda sou eu.
e vou mostrar para ele que eu posso, que eu vou sair e não vou dar satisfação. Dentro de casa são dois rivais. Chega no mercado, já escutei essa história, que cada mês é de um mês é do marido, outro mês é da esposa. E aí, no mês dele pagar, vão fazendo as compras, ela vai botando, ela vira de costa e tira. E no mês dela, ele procura comprar todos os importados que não foram no mês dele. É um casal, gente. Mas a gente não escuta isso? Escuta muito, muito. E muito triste, principalmente entre os jovens que estão agora constituindo um lar. Bem distantes de um lar. Então, nós espíritos estamos buscando essa evolução ou estamos mais uma vez olhando a nós com os olhos da matéria? Vale quem tem ou vale quem é? Uma moça hoje, para ficar em casa cuidando de um filho, é vergonha. É ou não é? É vergonha. Mas eu estudei, eu trabalhei, nada mais justo que ela trabalhe. Mas se ela tiver uma jornada reduzida porque quer ficar com o filho, ela automaticamente é criticada pela grande massa na sociedade. Cuidar de um filho, gente, é vergonha. Isso é muito sério, isso é muito grave. Quando que nós vamos evoluir como espíritos? Quando que nós vamos dar conta de um espírito que está sob a nossa guarda? Quando? Se esses jovens vão chegar na adolescência e vão procurar o quê? Para preencher um vazio que ficou nessa infância. Faltou afeto. Porque foi se ganhar muito dinheiro. Gente, a doutrina espírita não quer trazer a mulher numa involução. A doutrina espírita é progressista. Mas é progressista no espírito. Nós somos evoluídos pelo que nós somos, não pelo que nós temos. Não pelo que nós temos. Existe uma passagem, uma historinha, em que uma moça grávida vai procurar um sábio e diz a ele assim: eu queria muito saber como eu faço para ganhar muito dinheiro, porque eu estou esperando um filho e eu quero dar tudo do melhor para esse filho. Por favor, me oriente como eu ganhar dinheiro para essa criança ter tudo. E o sábio convida ela para tomar um chá. E aí ele faz um chá para a moça e um chá para ele. E deixa ela falar bastante. E ele vai mexendo o chá dele, mexendo, até que ele começa a tomar o seu chá e fala para ela: pode tomar o seu. Aí ela falou: por que eu esperei tanto? Você ficou mexendo o seu e só agora tomou. Pois é, a vida é como tomar um chá. Se eu te servisse o chá, ansiosa como você está, você tomaria rápido, queimaria a boca e não sentiria o gosto do chá. Como eu estou percebendo você a ansiedade, eu deixei você falar para que o seu chá esfriasse e que você agora pudesse saboreá-lo. Então, você está buscando ansiosamente o tesouro na vida, quando o tesouro já está dentro de você. E nós vamos encerrar o nosso estudo trazendo um texto lindo de Victor Hugo, que na verdade vai resumir para nós toda a proposta do estudo de hoje. O homem é a mais elevada das criaturas, a mulher a mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono, para a mulher um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher o coração. O cérebro produz luz e o coração o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é um gênio e a mulher um anjo.
O gênio é imensurável, o anjo indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória, a aspiração da mulher, a virtude extrema. A glória produz grandeza, a virtude traduz divindade. O homem tem a supremacia, a mulher a preferência. A supremacia representa a força, a preferência o direito. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pela lágrima. A gente sabe disso. A razão convence, a lágrima comove. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é o código, a mulher o evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher um sacrário. Ante o templo, nós nos descobrimos. Ante o sacrário, ajoelhamos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter cérebro. Sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher um lago. O oceano tem a pérola que embeleza. O lago tem a poesia que deslumbra. O homem é uma águia que voa, a mulher um roxinol que canta. Voar é dominar os espaços, cantar é conquistar a alma. O homem tem um farol, a consciência. A mulher tem uma estrela, a esperança. O farol guia e a esperança salva. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra, a mulher onde começa o céu. Escrito por um homem. Um homem. Mas quem somos nós? Homem ou mulher? Somos espíritos imortais. Então, vamos orar? Não, vamos orar, mas depois da prece ninguém levante, porque temos a música. Então só vamos agora, para finalizar, entrar neste clima, elevando os nossos pensamentos, pedindo forças e coragem a Jesus, para que possamos nos entender como espíritos nessa completude masculino-feminino, para que sejamos mais justos, mais dignos de almejarmos esta evolução, seguindo de Senhor os passos, mas com todo o entendimento de que somos irmãos. E enquanto não vivermos como irmãos, estaremos presos no cárcere da matéria. Muito obrigada por tudo. Que Deus abençoe a todos nós espíritos que estamos hoje, homens e mulheres. Que assim seja. Quem poderia, ou a quem nós poderíamos cantar não, Frank, não fala mais isso. Uma canção, que sabe duas, que lembrasse a figura feminina de uma mulher e que qualquer um de nós, em particular vocês mulheres, que em ouvindo, se sentissem homenageadas também. De quem que nós lembramos? Quer dizer, conseguimos captar, com certeza não é de nós. Maria, mãe de Jesus, que é modelo e guia também, guardada as devidas proporções, é nosso modelo e guia também. Mãe extremosa, amorosa, fidelíssima, avó, esposa, patriota, e vai por aí fora, é reticência. Bom, o fato é que nos ocorreu de cantar duas canções. Eu estou falando isso para chegar aos possíveis tropeços, não tivemos muito tempo para treinar e ensaiar, tá, gente? Nós até viemos de casa agora há pouco, embora trouxemos esse material, mas no propósito de pedir que nós não fizéssemos o que estamos fazendo aqui. Mas o pedido da parte feminina foi tamanho que nós cedemos a nós mesmos. E até para não nos frustrar. O que vem a ocorrer de agora para daqui a pouco, segue aquela coisa da intenção boa.
Bom, uma canção de Roberto Carlos, que é o Juti. Eu tenho que estar lendo aqui porque eu decorei, mas eu não quero confiar na minha memória, tá? É Nossa Senhora. E a outra é Ave Maria, de Jaime Redondo e Vicente Paiva. Adivinha, pasme, por quem ela tem sido cantada aqui na nossa casa? Por ninguém nada mais, nada menos que Rosana. Então, qualquer semelhança na outra canção, vocês relevem, por favor. A primeira é Nossa Senhora. Opa! Nós podemos até cantar juntos, hein, gente? De vez anterior e não vez passada, nós cantamos juntos, né? Eu fiquei olhando aqui, eu queria levantar a cabeça para olhar quem estava cantando junto, mas eu ia perder a letra. Mas eu ouvia, né, vocês cantando, ficou muito bom. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar. E as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajuda a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Sempre que meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma meu coração. Grande a procissão a pedir, a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e da alma, a salvação. Pobres pecadores, oh Mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão,
Obrigado, Zé. Puxa, que bom que eu vi, ó. A voz de quem? Claro que dá? De um homem. De um espírito. Um espírito homem, experienciando a condição de homem. Ah, não é que... Opa! É que eu estou nervoso também ainda. E sempre. Bom, meu amigo, agora você pode... Você não está nervoso, você está emocionado. Obrigado, Ádila. É a misericórdia dos amigos que não veem os nossos defeitos e limitações, né? Manuel diz, me lembro que obra, que os nossos inimigos, aliás, é bom que nós não os tenhamos. E se tiver, que seja da parte deles e não de nossa parte. Mas que eles, via de regra, nos prestam grandes favores, porque nos apontam os erros, né, nossos defeitos, etc. Bom, vamos lá. Calma, Frank. Ave Maria. Ave Maria. Nos seus amores, rogai por nós, os pecadores, abençoai nestas terras morenas, seus rios e os campos, e as noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós. Obrigado, Virgem Maria. Ouvi as preces, murmúrios de luz, e aos céus ascendem, e o vento conduz a voz. Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz, e aos céus ascendem, e o vento conduz a voz. Virgem